A Nintendo resolveu processar o Yuzu. No caso, para quem não conhece, o Yuzu é o emulador de Nintendo Switch para computer. Aí, basicamente, se você quer jogar o Nintendo Switch, você baixa o Yuzu, vai lá, coloca as ROMs lá e joga basicamente. É óbvio que tem muita discussão sobre isso, porque muita gente vai falar que emuladores são pirataria. Por quê? Porque quando você pega e joga um jogo que você não tá pagando e é um jogo que deveria ser pago, você tá sendo pirata, né? Só que os emuladores, eles têm uma coisa aí muito importante sobre preservação. O que eu quero dizer com preservação? Basicamente jogos antigos, seja jogos, sei lá, do Game Boy, jogos de Super Nintendo e outras coisas mais, se não fosse pelos emuladores, ninguém poderia jogar esses jogos, ninguém poderia nem ver o que são esses jogos, se você for parar pra pensar. Porque, veja bem, hoje em dia você vai comprar um jogo da geração... inclusive eu passei por isso recentemente, porque eu tô fazendo uma coleção dos jogos de Pokémon e eu quero ter todos os jogos de Pokémon, que temos que pegar, né? E aí eu cheguei na geração do 3DS e eu comecei a passar mal. Na verdade, o Pokémon Platina era caro pra caramba também, mas da geração do 3DS, meu irmão, a galera vende o Pokémon Ultramon por R$500, a galera vende o Pokémon XY por R$600 usado, sabe? E isso eu acho extremamente absurdo, porque isso são itens de colecionador, segundo a galera que tá vendendo caro pra caramba, né? E o Brasil é complicado, né? O Brasil é o tipo de povo que, quando vai vender uma parada que é usada, em vez de eles pegarem e diminuírem um pouco do valor, eles aumentam na maior parte das vezes. Então, já cansei de ver gente pegando um bagulho que custa R$2.000, usou o bagulho por 2 anos, resolveu vender e vendeu por R$1.800, e o bagulho, se você for comprar novo, ele tá mais barato. Por exemplo, digamos que você comprou o PlayStation 5 no lançamento por R$5.000, aí passou 3 anos desde o lançamento do PlayStation 5, você resolve vender o seu PlayStation 5 por R$4.800, sendo que você pode comprar o PlayStation 5 novo hoje, fora da caixa, fora da caixa não, com caixa, né? Mas enfim, pode ser fora da caixa, com caixa, depende do que você quiser, mas com garantia por R$3.500. Então não faz sentido você pegar e vender uma parada usada por tão caro. Mas o brasileiro é assim, o brasileiro ele quer ganhar muita grana em cima da coisa que ele pagou e ele não leva em consideração se o bagulho diminuiu de valor. E isso vale tanto para carro quanto para todo tipo de produto que você vai comprar aí na internet. Isso é uma das coisas que me frustra, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de pagar caro nas coisas e como vocês sabem, as coisas são caras demais. Então, por exemplo, eu quero comprar um jogo novo de Nintendo Switch. Aí eu penso, pô, queria muito jogar o Mario Tennis Aces. O Mario Tennis Aces tá R$350. Você acha que eu vou comprar Mario Tennis Aces por R$350? Óbvio que não. Então, vou comprar usado. Olha só que maravilha. Estão vendendo por R$300 usado. Aí é fogo, né? Tá querendo quebrar as minhas pernas, né? Então, obviamente, eu não vou comprar, eu vou ficar só chateado de a gente viver nesse país. Num país que, tipo, você tem pessoas que têm dificuldade monetária para comprar coisas e a coisa de negócio usado deveria ser muito mais fomentada, porque, vamos ser sinceros, né? Como ninguém tem grana pra comprar preço cheio, então a galera vai ter grana pra comprar por preço menor, né? Então, se eu comprei um jogo de Nintendo Switch, eu pego, vendo mais barato e compro outros jogos, mas o problema é que a galera quer trocar esses jogos. Então, por exemplo, você comprou um jogo de 2 anos atrás e você quer vender ele pelo preço cheio hoje, pra você pegar e comprar um novo jogo que saiu, lançamento, entendeu? Quando o fato de você estar vendendo um bagulho que você comprou 2 anos atrás já deprecia o valor dele, não deveria ser preço cheio, entendeu? Bom, de qualquer maneira, infelizmente não é assim que funciona por aqui. Lá na gringa, eles têm lá um negócio de usados muito melhor. Inclusive, eu compro muita coisa usada lá dos Estados Unidos, que você paga, tipo, o bagulho custa $50, você compra por 10. Um exemplo de bagulho barato é o GameCube. Eu queria muito comprar um GameCube usado, só que os caras estão vendendo pelo preço que eles pagaram lá em 1998, sabe? Não sei se foi lançado nessa época, mas é antigo. A galera tá vendendo por esse preço, basicamente. Aí é fogo, né? Eu quero comprar um GameCube laranja, lá na gringa tá R$500, aqui estão vendendo por R$2.500. Pô, mano, tá brincando com a minha cara? O bagulho tem quase 20 anos, talvez mais de 20 anos já de existência. É óbvio que não vale esse valor que a galera tá querendo vender. Ah, mas é colecionador. Não é pra colecionador, porque a gente quer usar, né? Eu, pelo menos, queria usar. E aí que entra o emulador. Sem os emuladores, a gente não teria acesso a essas bibliotecas de jogos antigas. E eu acho isso muito bizarro, porque a Nintendo parece que é uma empresa que ela quer lucrar em cima dessas coisas que foram lançadas há 30 anos atrás. A Nintendo, ela quer pegar, por exemplo, e vender o Zelda do Super Nintendo de novo, numa versão especial, e ganhar grana 100%. Então eles pegam um bagulho que lançou há 30 anos atrás e querem vender agora por R$300, entendeu? A Nintendo faz isso. Então a Nintendo sempre tá discutindo com os emuladores, sempre tá rolando treta da Nintendo com os emuladores, sempre estão passando a navalha nos emuladores, e agora é a vez do Yuzu. O Yuzu, de fato, tem aí um argumento, sabe? Porque assim, se a gente fala de preservação,
faz sentido, porque, bom, você não tem acesso, por exemplo, aos jogos de Nintendinho, a própria Nintendo não vende mais esses jogos de Nintendinho, então vamos pegar e jogar num emulador, correto? Só que no caso do Switch, o Switch tá aí disponível no mercado, você pode comprar esses jogos, e o jogo vai, por exemplo, o Zelda, né, que é o que a Nintendo tá utilizando pra ir atrás, né? Basicamente, vazou o Zelda, botaram no Yuzu e ficaram rodando o Zelda, tipo, 3 dias antes do lançamento do jogo, já estavam jogando o maior lançamento do ano e com maior performance, né? E aí eu acho que o problema da pirataria não é mais em cima do próprio console, porque pra quem não sabe, pirataria sempre foi em volta do console. Por exemplo, desbloquear o PlayStation 3, desbloquear o PlayStation 5 e assim por diante, sabe? E aí você vai lá, baixa as coisas e coloca no seu console. Só que no caso do Switch é o contrário, porque o Switch ele é tão atrasado em hardware que é fácil para um computador pegar e fazer uma emulação disso, entendeu? Então os caras desenvolveram um emulador e aí você pode jogar no seu PC com maior performance do que você poderia no console. E isso vai um pouco com os problemas de estratégia da Nintendo, porque a Nintendo ela sempre quis pegar e vender isso, né, de vendemos experiência, não vendemos, né, o bagulho hardcore aqui, super, sei lá o que, Blaster, sabe? Eles não querem isso, eles querem vender a experiência que você tem com o console. E de fato, o Switch revoluciona a experiência, tanto que a gente tem o Steam Deck e outros consoles aí que estão sendo lançados, que são consoles que estão meio pegando nessa parte, vamos dizer assim, de videogames portáteis e híbridos, né, no caso. E isso deu bom, mas, bom, por conta do hardware dele ser ruim e porque a Nintendo tá levando esse videogame para 8 anos de existência, ficou fácil para os computadores ultrapassarem ele por 10 vezes e conseguir fazer uma emulação tranquila, certo? E a emulação em si, ela não é um crime, sabe? Não é o... Se pudessem, os caras eles fariam um lobby fudido lá e aí eles proibiriam o emulador. Aí você não poderia utilizar a emulação. A emulação em si seria considerada uma forma de pirataria. Mas não é. Então, o que eles estão tentando justificar é que o Yuzu ganhou muita notoriedade com a emulação do Switch e que por causa disso, muita gente jogou o Zelda sem ter comprado o jogo e por causa disso a Nintendo perdeu milhões e agora eles querem que o Yuzu pague esses milhões porque o Yuzu estaria ganhando milhões aí com anúncios e outras coisas mais. Ai, ai. É complicado. Porque é aquela situação do Gabe Newell, sabe? Não sei se você conhece o Gabe Newell, é o cara da Valve, o cara que criou a Steam. Uma vez ele foi perguntado sobre pirataria e ele falou que a pirataria não é sobre, por exemplo, o jogador ser escroto e querer comprar uma coisa mais barata. A pirataria é sobre a empresa não estar oferecendo um serviço bom o suficiente. Então se você pega e baixa um emulador de Nintendo Switch para rodar o Zelda 60 frames ou prefere rodar no PC porque vai rodar melhor graficamente do que no próprio Switch, eu acho que aí tem um problema da própria empresa, não? A empresa que não tá conseguindo suprir isso e tá fazendo com que os jogadores busquem formas, entre aspas, alternativas de jogar esse jogo, certo? Então, nesse caso especificamente, eu acho que a culpa, na verdade, da pirataria do Switch não é do pirateiro, entre aspas, ou até mesmo do emulador, mas sim da própria Nintendo, que não fez um bom trabalho de hardware nesse sentido e também não fez um jogo optimizado nesse sentido, saca? Porque, tipo, se o jogo rodasse a 60 frames no Switch com um gráfico mais capado, vamos dizer assim, não tivesse problemas de performance, não teria essa discussão em primeiro lugar, saca? Porque você não ia ter necessidade de botar. Por exemplo, você vê muita gente fazendo mod do Pokémon para rodar 60 frames, mas você vê gente fazendo mod do Mario Odyssey para rodar 60 frames, coisa do tipo? Não, porque o jogo funciona melhor, entendeu? Então, esse tipo de coisa entra na questão do gaming. Se você oferece um bom serviço, se você faz boas práticas, as pessoas não vão usar a pirataria. Se você vacila, aí as pessoas vão usar a pirataria. Então as pessoas elas têm mais facilidade, por exemplo, de baixar o jogo do que pegar e ter que ir lá na Blockbuster e comprar. Antigamente era assim, né? Eu comprava os meus jogos na Blockbuster. Então é complicado, é meio triste, né? Porque o gaming tá certo, a gente parou de usar pirataria depois que a Steam surgiu, se você for parar pra pensar. E tudo isso por conta das boas práticas que ele começou a colocar. Preço justo, jogos vindo rápido, patches interessantes, sistema de comunidade, promoções interessantes. Então tudo isso fez a Steam se tornar o que ela é hoje, uma das maiores lojas de jogos, se não a maior loja digital de jogos, revolucionou os jogos de videogame. Por quê? Porque os caras colocaram a experiência do jogador em primeiro lugar. E para uma empresa de jogos de videogame que deveria focar na experiência do jogador, é complicado quando você vê ela lançar um pack de 3 jogos de emulador, que inclusive, né, tipo, inventaram o emulador e a Nintendo tá se fazendo do emulador pra você ver, né? A Nintendo quer pegar e cancelar os emuladores, mas eles mesmos têm os emuladores deles pra vender os jogos. E eles fazem um pack de 3 jogos do Mario e querem vender esse pack de 3 jogos do Mario por preço cheio e ainda por cima por tempo limitado. Olha só pra você ver como que você tá focando na experiência das pessoas, né? É fogo.